zero conditional. A first conditional ela é utilizada para falar de decisões, planejamentos para o futuro. Baseados em quê? Baseados em ações, em condições do presente. Então, a estrutura da first conditional é formada pelo if mais o simple present, certo? Vírgula, o simple future. Então, nós temos uma if clause. Qual é a nossa if clause? Toda essa parte antes da vírgula é a nossa if clause. Depois da vírgula é a nossa main clause, que é a consequência, o resultado daquilo que aconteceu antes na frase. Certo? Olhando para cá, nós temos if mais simple present. Quais são os verbos auxiliares do simple present? Do e does. Nós vamos utilizar uma vírgula e depois o simple future. Quem lembra quais são os verbos auxiliares do simple future? São will, certo? Will, ele é utilizado para todos os pronomes pessoais. Vou colocar aqui. Verbo auxiliar, will. Interessante lembrar que o will ele é utilizado para he, she, it e também para I, he e they. I will, you will, she will, it will, they will, certo? Todos os pronomes pessoais utilizam o will. Então, essa é a nossa estrutura. Vamos fazer agora alguns exemplos, certo? If I cook a dinner, vírgula, he will wash the se eu cozinho o jantar, if I cook the dinner, vírgula, he will wash up the kitchen. Ele vai lavar a cozinha, certo? Então, aqui nós temos a nossa if clause, a nossa condição. If I cook the dinner, se eu faço o jantar, he will wash up the kitchen. Ele vai para a cozinha, certo? Então, nós temos o quê? Uma decisão. Baseada em quê? Uma condição feita no presente. Se eu faço um jantar, ele vai limpar a cozinha, certo? Então, essa é uma forma de expressar a first conditional de forma direta. Mas, se eu quisesse me expressar sem utilizar a vírgula, eu também poderia fazer isso. Como? Invertendo.
certo? If I cook the dinner, he will wash up the kitchen. Então, eu poderia escrever assim também. He will wash up the kitchen. Então, aqui nós temos primeiro a nossa main clause. He will wash up the kitchen. Ele vai limpar a cozinha. Não precisa de will. If I cook the dinner. Se eu cozinho o almoço. Ele vai limpar a cozinha se eu fizer a janta, certo? The dinner. Então, esses são alguns exemplos de formas afirmativas. Affirmative tenses. E se eu quisesse me expressar utilizando a forma negativa, como eu iria fazer? Eu iria utilizar o not acompanhado dos nossos verbos auxiliares, certo? Então, daqui, if I cook the dinner, you will wash up the kitchen. Então, vamos supor, se eu não faço o jantar, ele não vai limpar a cozinha. Então, ficaria assim a frase. If I é o que? Simple present. If I do not, certo? If I do not cook the dinner, mesmo. Ele will not wash up the kitchen. Se eu não faço o jantar, ele não irá limpar a cozinha, certo? Então, eu acrescentei o not e também utilizei o verbo auxiliar, certo? Da mesma forma, na segunda parte. Do not e will not, certo? Mas, se eu quisesse me expressar sem utilizar a vírgula, então eu começaria pela main clause e depois iria para a if clause. Ficaria assim. Will not wash up if I do not wash up the kitchen, sem vírgula. If I do not cook the dinner. Ele não irá limpar a cozinha se eu não faço o jantar. Então, essas são formas negativas. Negative. E se eu quisesse fazer uma pergunta, como ficaria? Eu utilizaria verbos auxiliares para iniciar. Ficaria assim.
Do, caso do ou does, nós temos que prestar atenção na nossa main clause. Quem é o sujeito, certo? Que aparece na nossa main clause. Certo? E, então, nós vamos começar pelo nossa main clause, utilizando o verbo auxiliar da nossa main clause, que é will. E wash up the kitchen if I dinner. Ponto de interrogação. Essa é a nossa interrogativa. Certo? Will he wash up the kitchen if I cook the dinner? Então, aqui nós temos a utilização do nosso verbo auxiliar, certo? Depois, nosso sujeito, wash up the kitchen. Então, essa é a main clause. E depois, nós utilizamos a if clause acompanhada do nosso ponto de interrogação, ok?